Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de Geografia. Hoje vamos iniciar o capítulo 17, o assunto Urbanização Mundial. Preste atenção, anote se achar necessário algumas informações. Bom, então vamos lá. Olha só, o processo de urbanização vem ocorrendo em ritmos diferentes nos continentes. Hoje, há grandes aglomerações urbanas que são classificadas em megacidades, metrópoles, megalópolis e cidades globais. Muitas delas apresentam um crescimento desordenado, sem planejamento. Bom, pessoal, a população no planeta continua a subir, pode chegar ou ultrapassar os 9 bilhões de habitantes, e grande parte dessa população vive nas cidades. Certo? Então, as cidades estão saturadas, as cidades já não cabe ninguém. Se pega São Paulo, que é a maior cidade do país, uma das maiores do mundo, é quando você pega Tóquio, você pega Nova York, que são as maiores do mundo, você já vai encontrar esse problema. Mas vamos lá. O processo de urbanização. Nos países desenvolvidos, o processo de urbanização praticamente já se completou. Na África, na Ásia, a urbanização avança velozmente. Bom, lembrando que no Brasil ocorreu entre as décadas de 50 a 70. Precisamente em 1965, a maior parte da população brasileira já vivia nas cidades. Isso ocasionou vários problemas que nós vamos ver mais adiante, certo? Quando a gente especificar urbanização no Brasil. A gente está vendo no geral agora, né? Urbanização no mundo. Olha vamos lá. Forma e funções das cidades. As megacidades são resultado do incremento populacional nos núcleos urbanos, e a expansão territorial das cidades condiciona o surgimento das metrópoles e das megalópolis. As cidades globais, por sua vez, se constituem como espaços relacionados à era das redes. Bom, vamos analisar aqui, pessoal, temos um gráfico, projeção da população urbana até 2050. Tem as cores aqui. Vamos pegar aqui a Ásia, a África, a América do Norte, tá certo? Eu quero saber a população urbana. Então, veja bem, em 1950, 3 bilhões e meio, 2010, quase 7 bilhões, 2050, 9 bilhões, ponto 3. Então, observe que em 2050, certo? Você vai ter aqui, ó, na Ásia, mais de 54% da população vivendo em cidades. Bom, população, por aqui fica melhor do você ter um bom entendimento. População urbana 2014. Observe aqui, ó, de 80% a 100%, certo? Porcentagem, vocês vão encontrar na América, certo? Na Austrália, boa parte dos países europeus. Aqui no Brasil, mais de 80% da população vive nas cidades. Aqui na África, observe que grande parte da população ainda permanece no campo, população rural. Mas vamos lá. Pronto, já fizemos uma breve análise do gráfico e de um mapa. Hoje nós vamos falar sobre cidade, urbanização, taxa de urbanização, população rural, população agrícola. Certo? São os termos e conceitos chaves da aula de hoje. Do processo de urbanização. Em 2008, pela primeira vez na história, o número de habitantes nas cidades superou o número de pessoas que vivem no campo. Em 2014, cerca de 54% da população do planeta já vivia nos centros urbanos. A humanidade tem deixado para trás um longo passado rural e caminhado rapidamente
para o futuro cada vez mais urbano. De acordo com estimativas da ONU, até 2050, cerca de 2/3 do crescimento populacional mundial ocorrerão em cidades, especialmente naquelas situadas nos países pobres. Pessoal, um detalhe aqui, viu? Preste atenção. Hoje, a maior parte da população mundial está localizada nas cidades. Okay? Atenção, porque uma questão dessa pode tirar você de tempo. Lembrando que tem países onde essa taxa é bem mais acentuada, nos países desenvolvidos, e está começando a ficar forte nos países subdesenvolvidos, industrializados e agrícolas. Bom, então observe aqui em mais um gráfico o declínio da população rural e o aumento da população urbana. Coloquem aí no bate-papo, por gentileza. Pessoal, se diminuiu a população do campo, aumentou a população na cidade, vocês acham que esse fator pode comprometer a geração de alimentos na agricultura e também a pecuária? Vocês acham? Coloca aí no bate-papo, enquanto eu estou falando, vocês vão anotando. Quer dizer, no Brasil, por exemplo, 84% da população já vive nas cidades, 16% no campo. Isso fez com que o Brasil diminuísse a produção agrícola? Não, pessoal. Por que não? Olha, ontem mesmo nos telejornais estavam mostrando que o Brasil esse ano vai bater recorde na produção de grãos. Certo? Ok. Tem gente mudando de opinião aí, né? Muito bem. Então, vai mudar em relação ao quê? Maior população na cidade, mas os 16 que ficam no campo, uma boa parte desses 16% é agricultura familiar e subsistência, e uma parte são os chamados latifundiários, certo? As pessoas que têm grande concentração de terra. Essas pessoas continuam produzindo. Tudo mecanizado, ou seja, não precisa de mão de obra, ou com pouca mão de obra. Então, com a maior parte da população vivendo nas cidades, isso não afeta a produção agrícola. Fique bem claro isso, viu, pessoal? Não afeta. Por quê? Com máquinas, você consegue produzir bastante e, geralmente, a modalidade agrícola do Brasil é para exportação. Nós produzimos muito, a grande parte da nossa produção não fica aqui para consumo interno, e sim para consumo externo. Funciona dessa maneira aqui no Brasil, pessoal. Bom, mas vamos lá. Então, observem que nesse gráfico aumentou a população urbana e diminuiu a população rural. Hoje, pessoal, não é mais viável, vamos tomar, por exemplo, aqui o Brasil, né? Essa população, esse 16% que permanece no campo, migrar para as cidades. Tá certo? O governo, vários governos incentivam, através de PRONAF, Programa de Assistência às Famílias no Campo, você tem aí a Emater, você tem técnicos agrícolas para que essas famílias permaneçam no campo. Porque se vier para a cidade, vai aumentar os bolsões de pobreza, as favelas, as comunidades. Não vão conseguir dificilmente empregos, então vão sobrecarregar o sistema de saúde, sistema educacional das grandes metrópoles. Mas vamos falar um pouco mais sobre esse tema. Urbano e rural. As cidades resultam de um processo de ocupação organizada do espaço com algumas características comuns. A população urbana, embora represente mais da metade da população total, ocupa áreas equivalentes a 3% da superfície do planeta. Pessoal, entendam aí. Maior parte da população mundial estão nas cidades. Mas só que com as cidades é tudo, vamos dizer assim, compacto, então você só tem 3% da área da superfície terrestre. Tá certo? 3% comporta esse grande contingente populacional nas cidades. Entendido isso, né? Bom, desde os primeiros núcleos urbanos, a concentração de pessoas
representou certo grau de permanência que levaria uma vida sedentária e romperia com a intensa mobilidade do povo nômade, dos povos nômades. Nessas primeiras cidades também surgiram ou se especializaram atividades distintas das realizadas no campo. Desculpem aí, pessoal, que a letra está muito pequenininha aqui. Com comércio, administração, aquelas ligadas à defesa dos territórios. A partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, as atividades industriais e serviços se expandiram muito nas cidades, intensificando ainda mais a concentração da população nesse espaço, além de consolidar o papel centralizador. Bom, está falando um pouco sobre essa questão, né, de a importância do campo e da cidade. Olha, quando falamos em urbanização, nos referimos ao aumento da porcentagem da população urbana em relação à população rural. Nós vimos isso, né, o conceito de urbanização. Pessoal, só existe urbanização se ocorrer a migração da população rural. Se não ocorrer a migração da população rural, não existirá urbanização, tá certo? E apenas crescimento das cidades. Lembre-se, só ocorre urbanização quando há o êxodo rural. Migração, campo-cidade, e a cidade cresce. Chamamos de urbanização. Mas quando a cidade cresce sozinha, por conta da taxa de natalidade, que é superior à de mortalidade, certo? Por conta de migrações de outras partes, e a cidade cresce, chamamos de crescimento das cidades, e não de urbanização. Entendido isso, né? Em um país urbanizado, a porcentagem da população que vive em assentamentos considerados urbanos é superior à da população rural. Esse fato ocorre principalmente por causa do êxodo rural, ou seja, a migração rural-urbana. A taxa de urbanização refere-se à porcentagem da população da área urbana em relação à população total. Olha só, os critérios que distinguem urbano e rural são definidos pela Agência Nacional de Estatística, no caso do Brasil, o IBGE. De acordo com as normas estabelecidas pelas legislações de cada país, por isso, os critérios variam muito de país para outros, são muito relativos. A Islândia, uma aglomeração com apenas 300 habitantes, pode ser classificada como urbana. Na Grécia, seriam necessários 10 mil habitantes para atingir o mesmo status. No Brasil, são considerados urbanas sedes de municípios ou distritos municipais, independente do número de habitantes. Resumindo, cada país tem sua regulamentação para dizer se a área é rural ou urbana. Bom, mas vamos lá. Olha o processo de urbanização. Vimos que em 2008, pela primeira vez na história, o número de habitantes em cidades superou o número de pessoas que vivem no campo. Em 2014, cerca de 54% da população já vivia nos centros urbanos. Isso é importante. Anotem se quiser. De acordo com as estimativas da ONU até 2025, cerca de 2/3 do crescimento populacional mundial ocorrerão em cidades, especialmente naquelas situadas em países pobres. Nós vemos esse gráfico agora, mostrando o aumento da população urbana e o declínio da população rural. Vimos também urbano e rural. População rural é aquela que mora em áreas rurais, população agrícola, aquelas que diretamente vinculam seu trabalho na agricultura e na pecuária. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 18% da população vive em áreas rurais, mas 3% exerce atividades agrícolas. Aqui são dados importantes. As ondas de urbanização. Bom, pessoal, aqui vamos mais devagarzinho para você entender. Entre 1750
e 1950, ocorreu uma parte da urbanização. Está falando da urbanização mundial, viu, pessoal? A partir de 1950 ocorreu a segunda parte. Vamos voltar aqui para 1750. A primeira grande onda de urbanização. A taxa de urbanização dos países em processo de industrialização. Europa, América do Norte. Passam de 10% para 52%, caracterizada pela falta de infraestrutura sanitária por habitantes insalubres, habitações insalubres. Certo? Naquele momento, pessoal, para quem não sabe, as primeiras cidades que surgiram, as casas não tinham banheiros. As fezes eram jogadas nas ruas. Aí surgiu muitas doenças. E uma pessoa viu a necessidade de associar as doenças com as fezes jogadas em plena rua. Aí o que ocorreu? Começaram a construir as redes de esgotos e surgiram os banheiros. Interessante. A questão sanitária foi uma revolução. A partir daí cessou a mortalidade por infecção, certo? Em mais de 90%. Então, para quem não sabia, as primeiras cidades não existia saneamento básico. Bom, a partir de 1950, a segunda onda de urbanização, processo de urbanização dos países em desenvolvimento. Na América Latina, o Brasil entra nessa faixa aí, viu, pessoal? Na Ásia e na África. Tem ocorrido com ritmo e intensidade diferentes. Na América Latina, Caribe, 80% da população habitava em áreas urbanas, quando na África, Ásia, menos de a metade da população vivia em cidades no ano de 2014. A taxa de urbanização na China é de 54%, na Índia de 30%, ou seja, a Índia também é considerada um país rural. A China já é considerada um país urbano. E é acompanhada por problemas ambientais e socioambientais. Bom, pessoal, esse é o fator chave. Problemas ambientais e socioambientais. Por que é um fator chave? Porque quando esse contingente populacional gigantesco saiu do campo em direção à cidade, começaram a surgir problemas socioeconômicos, por exemplo, desemprego, aí ocorreu fome, submoradias, que aumentou a violência, a criminalidade, sobrecarregou as escolas, sobrecarregaram os hospitais. Então, a infraestrutura nas cidades não comportou todo esse contingente que veio do campo. Certo? Então, muitos problemas surgiram. E outros problemas decorrentes a grande contingente populacional nas cidades foram os problemas ambientais, que nós vimos em aulas anteriores, que nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, vocês vão ter problemas ambientais urbanos, como poluição sonora, poluição visual, certo? Carência de áreas verdes, inversão térmica. Então, são apenas alguns exemplos de problemas ambientais ocorridos nos grandes centros, decorrente esse forte processo de urbanização, que está ligado com a questão da industrialização. Vimos que a indústria foi o principal fator de atração populacional. Fez com que muitas pessoas migrassem para as cidades. Tá certo? Então, a gente está vendo aqui o panorama mundial, a urbanização, que foi dividida em duas partes, a primeira e a segunda onda. A primeira onda ocorreu em 1750 a 1950, quem quiser anote. A segunda onda foi de 1950 até os dias atuais. Na primeira onda, a taxa de urbanização em processo de industrialização, Europa, América do Norte, certo? Aumentou de 10% para 52%. Aqui, a segunda onda foi na América Latina, Ásia e África. Nós vimos isso e sabemos que o Brasil participou também dessa faixa. Bom, formas e funções da cidade. Megacidades.
aglomerações urbanas com mais de 100, aliás, com mais de 10 milhões de habitantes. Então, megacidade é só você saber que são cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Olha só, em 1990, 10 megacidades no mundo, nas quais viviam cerca de 153 milhões de pessoas. 2014, olha só o salto, aumentou para 28 megacidades, abrigam, certo? 453 milhões de pessoas, o que representava 12% da população urbana global. Por aqui você tem a noção mais precisa, que as megacidades aumentaram bastante, de 10 passaram para 28. Então, por isso que a população urbana no planeta hoje supera a população rural. Aqui você tem mais um gráfico especificando isso aí. As 10 maiores aglomerações urbanas do mundo em 2014. Você tem Cairo, Nova York, Pequim, Osaka, Mumbai, São Paulo, certo? Cidade do México, Xangai, Nova Delhi e Tóquio. São as maiores cidades do mundo, pessoal. Bom, então, olha só. O nosso tempo está finalizando. Na próxima aula, a gente continua a falar sobre esse tema.